Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. E agora é hora de dar início ao conteúdo, né? Estamos todos ansiosos para acompanhar aqui esse primeiro painel do segundo dia de evento com o tema biocombustíveis e a nova matriz energética que cresce no campo. A transição energética no agro, ela exige soluções que conciliem escala, eficiência e também viabilidade operacional. No palco, nós vamos reunir especialistas para abordar o assunto de uma forma ampla, que passa pela pesquisa, pela indústria de motores, até chegar à ponta fornecedora. Então eu vou convidar ao palco aqui Daniel Martins, nosso sócio e líder da indústria de energia e serviços de utilidade pública da PwC Brasil. Fique à vontade. Nossos outros painelistas, fiquem à vontade para se dirigir do lado direito. Então, chamo César Barros, CEO do CTC, Júlia Carneiro, coordenadora de produtos especiais da Vibra, André Ferrarese, diretor de P&D da Tupi, e Dioger Teruel, gerente de pesquisa e de inovação da Selem Renováveis. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo os organizadores do evento. Eu tenho acompanhado, o evento tem sido incrível, os feedbacks têm sido muito legais. Gostaria de ter tido a ideia do nome do painel. Acho que a nova matriz energética que cresce no campo é um nome incrível, mas eu preciso aqui dar os créditos ao time da AGTech Innovation. Temos aqui 4 grandes especialistas de empresas com projetos incríveis. Acho que a minha expectativa para essa conversa é muito alta. Acho que a gente vai ter oportunidade também de abrir para perguntas aí para o público. Então, quem tiver perguntas, quiser se aprofundar um pouco mais no que a gente vai começar a debater aqui, fique à vontade. Deixa eu só me apresentar muito rapidamente um pouquinho. Eu sou sócio aqui que lidera a indústria de Energy Utility Resources na PwC. Eu fiz a minha carreira em consultoria no setor de energia e infraestrutura, de uma forma geral. Nos últimos 5, 6, 7 anos, boa parte da minha agenda tem estado focada em transição energética. E quando a gente fala de transição energética, no Brasil, sobretudo, não dá para não falar de biocombustível. O Brasil tem uma história no biocombustível. O Brasil tem muito potencial de continuar essa história com muita inovação. A gente estava discutindo há pouco, a gente tem uma série de desafios no processo de transição energética, na contribuição desse processo para a mudança climática, para agendas econômicas, mas se tem um lugar que a gente tem vantagem comparativa relativa evidente, é no Brasil. O Brasil tem um potencial imenso agroenergético, como eu falei, já produz etanol há muitos anos, com competitividade comparada a vários outros países. Espera-se que outras agendas de biocombustível, por exemplo, como combustível de aviação sustentável, ela gere um incremento de PIB muito grande, fala-se em mais 20 bilhões de reais, 30 bilhões, algumas estimativas ultrapassam isso até 2035, então há uma expectativa muito grande de produção de SAF, de outros biocombustíveis no Brasil, e hoje a gente vai ter a possibilidade aqui de conhecer alguns dos avanços e alguns dos projetos que estão sendo gestados aqui por empresas incríveis. Então, eu vou começar pedindo para cada um se apresentar, falar um pouquinho da empresa que representa, do papel, e depois a gente começa esse bate-papo. Quer começar, César? Sim, posso começar. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel e o time da PwC pelo convite. Prazer estar com meus colegas aqui para fazer esse debate. Eu estou aqui hoje representando o CTC. O CTC é uma empresa piracicabana, né? Está aqui próximo da AgTech. Nós estamos há 56 anos aqui em Piracicaba gerando tecnologias para ampliar a competitividade do setor sucroenergético. Nosso foco é aumentar a produtividade da cana-de-açúcar lá no campo. Para a gente faz muito sentido estar conectado aqui com a AgTech, já faz um tempo que a gente tem essa parceria com vocês. Primeiro, por estar tão próximo aqui. E segundo, porque o CTC, a base do CTC, a razão de existir do CTC é trazer inovação para o setor, um setor bem verde e amarelo, né? Acho que o Brasil faz em cana-de-açúcar é exemplo de exportação e de muito orgulho para os brasileiros. Então, o CTC tem esse papel de ser protagonista em aplicar as melhores técnicas, principalmente em biotecnologia aplicada ao setor da cana-de-açúcar. Nosso modelo de negócio é super inovador, a gente vive 100% de royalties.
e estar aqui próximo da AgTech Garage faz muito sentido para a gente manter o nosso protagonismo no setor, né? Então, enfim, acho que agradecer mais uma vez o convite. Para mim, acho que é muito importante poder falar com vocês hoje aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Júlia? Bom dia, pessoal. Eu sou Júlia Carneiro, coordenadora de produtos especiais da Vibra. A Vibra é a antiga BR distribuidora, detentora da marca Postos Petrobras. Temos quase 8 mil postos no Brasil com a nossa marca, tá? Somos líderes de market share em todos os combustíveis tradicionais. A gente gosta muito de falar também do nosso market share da aviação, por exemplo. 6 em cada 10 voos no Brasil são abastecidos pela Vibra. Então, se alguém veio aqui de avião, muito provavelmente foi um abastecimento da Vibra, o meu foi, com certeza. Atendemos 80 das 100 maiores empresas no Brasil todos os meses e somos líderes, sim, no market share em todos os combustíveis tradicionais, mas também temos um investimento muito forte na parte de transição energética, no segmento de transição energética. Já temos hoje mais de 7 bilhões de reais investidos no setor. Tá bom? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado a você. André? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa conversa aqui com um time tão preparado. E acho que um ponto interessante que a gente vai chegar aqui é o tema integração, né? Acho que muito desse futuro depende de integração, muitas vezes, de setores. Bom, eu sou André Ferrarese, diretor de pesquisa e desenvolvimento na Tupy. Há 25 anos eu trabalho nas atividades de pesquisa e desenvolvimento ligados a diferentes tipos de tecnologia de materiais, motores e energia. Então, a Tupy é uma empresa brasileira dos seus 87 anos, líder mundial de peças para automóveis, principalmente peças de motores de combustão interna, tanto para pesados, máquinas agrícolas, máquinas de construção. Nós também temos toda uma divisão de motores, também com motores próprios. O maior centro de desenvolvimento de motores da América Latina fica na MWM, que é uma empresa do Grupo Tupy, e a gente tem entendido bastante desse caminho de descarbonização e novas frentes, por exemplo, também trabalhando em reciclagem de baterias. Então vai ser bacana conversar um pouquinho com vocês aí. Obrigado. Jorge? Bom dia a todos. Então, sou Jorge Teruel. Eu há muitos anos também estou nessa gestão de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e desde início de 2023, participando desde o começo desse projeto, estou na Celen Renováveis. E na Celen Renováveis eu tenho o privilégio de liderar o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o nosso objetivo é transformar uma palmeira brasileira nativa, uma caúba, numa fonte confiável de matéria-prima para a produção de combustível sustentável de aviação e diesel verde. Então nós, de janeiro de 23 até hoje, já evoluímos muito. Esse é um investimento de mais de 3 bilhões de dólares, só em pesquisa, um investimento para esses primeiros anos de 100 milhões de dólares. Então nós confiamos bastante de que com pesquisa e desenvolvimento é possível gerar inovação e causar essa transformação, né? Usar uma nova matéria-prima confiável, que um grande desafio para ter combustível sustentável de aviação competitivo é ter matéria-prima em abundância, né? Então esse é o nosso desafio e até agora está dando certo. Muito obrigado. Então vamos começar. Eu vou começar aqui com o César. A gente, como eu já comentei, você já falou, a gente tem uma história muito bonita na cana-de-açúcar, no etanol. Se você pega e compara, né, a produtividade da cana-de-açúcar da produção de cana-de-açúcar no Brasil em relação a outros países, a gente tem muita competitividade, teve muita pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos, teve muito avanço tecnológico. Hoje, também está se falando de etanol de segunda geração, como é que isso pode ser utilizado para outras aplicações, para produzir SAF, enfim, tem uma série de opções e possibilidades no futuro. Então, eu queria que você começasse falando para a gente, dando um spoiler, talvez, do que tem de pesquisa e desenvolvimento aí em andamento, que ambição a gente pode ter para o futuro, né, com as variedades aí competitivas da cana. Tudo bem. Eu acho que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né? Eu acho que o futuro vai ser plural, aí a gente já está vendo esse avanço de diferentes soluções energéticas. Para fazer a transição energética, acho que cada país vai acabar investindo na sua fonte mais competitiva, né? E num país como o Brasil, acho que a gente não dá para ter o luxo de você viver de incentivos governamentais para você fazer a transição energética. Acho que tem que ser sustentável também economicamente a solução. E acho que a cana-de-açúcar já se provou aqui para o Brasil e para o mundo ser uma cultura muito competitiva.
é uma das plantas, se não a planta mais eficiente que o ser humano já domesticou para capturar a luz do sol e transformar isso em energia, né, em açúcares que depois podem ser, obviamente, transformados em energia. Então, a gente acredita que a gente está trabalhando com a cultura certa, que a gente explora hoje, na nossa visão, menos de 1/3 do potencial dessa planta. Então, tem muito potencial ainda a se explorar na cultura da cana-de-açúcar. Tem uma série de desafios e oportunidades no final do dia para o Brasil. A cana-de-açúcar acabou migrando historicamente de regiões muito adaptadas à cultura tradicionalmente, que é Ribeirão Preto, Piracicaba, e na expansão da cultura foi para áreas que hoje tem uma grande oportunidade de pastos degradados, né, em áreas de baixa altitude, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, as terras nobres do Brasil ficaram com os cereais e a cana-de-açúcar está explorando as terras com maiores desafios do aspecto agronômico, né? Então, isso é um chamado para nós lá no CTC, né, como fazer uma planta de cana-de-açúcar que possa produzir muito nesse ambiente. O setor tem se desenvolvido bastante nesses ambientes que eu estou mencionando aqui. E na nossa visão, nós estamos explorando, como eu disse, 1/3 só do potencial dessa planta ainda nesses ambientes. Então, melhoramento genético, né, biotecnologia, que são as coisas que a gente faz lá no CTC, ainda tem uma avenida muito larga no setor da cana-de-açúcar. O desafio nosso é fazer tudo isso com senso de urgência. Acho que a sociedade precisa dessas respostas mais rápidas, e é isso que a gente vem fazendo no CTC. A gente acredita que tem muito a se investir ainda em inteligência artificial aplicada à biotecnologia para que a gente possa encurtar os ciclos de desenvolvimento da cultura e entregar materiais cada vez mais adaptados ao cliente. Nós temos 3 linhas principais de pesquisa. Uma é o nosso melhoramento genético, onde a gente faz isso num contexto de melhoramento genético de precisão, onde algoritmos e grandes bancos de dados hoje auxiliam o nosso melhorista a acelerar esse ciclo de inovação. O melhoramento tradicional de cana-de-açúcar leva 15 anos, lá no CTC a gente tem feito em 8, e estamos desafiando para ver se a gente consegue fazer em 7. Então, você conseguir ganhos genéticos mais rápidos e entregar isso na mão dos nossos clientes. Biotecnologia é algo ainda muito pouco explorado na cana-de-açúcar. Se a gente for ver as culturas aqui no Brasil, milho, soja, algodão, mais de 90% dessas culturas das áreas plantadas são transgênicos, e isso gera um valor enorme no campo, no aumento da produtividade, na facilidade e praticidade do cultivo dessas culturas. Na cana-de-açúcar, nós fomos pioneiros, a gente foi a primeira empresa a lançar uma cana transgênica no mundo, e ainda tem uma avenida enorme, tem menos de 1% do mercado transgênico em cana-de-açúcar. Nós estamos próximos de lançar uma segunda geração que vai ajudar a controlar a praga da broca e também fazer o manejo das plantas daninhas. E o terceiro é a plataforma, que é algo revolucionário. A cana-de-açúcar ela é propagada vegetativamente, então você tem que plantar um viveiro, depois cortar o viveiro e fazer o plantio da sua nova área. Essa projeção vai mais ou menos de 1 para 4. Né? Então, 1 hectare de viveiro planta 4 hectares na média de lavoura no ano seguinte. Então, o Brasil, hoje, 5% da área da cana-de-açúcar do Brasil não é moída, não é produtiva, é área de viveiro que os nossos clientes têm que manter lá para fazer novos plantios. E isso atrasa o ciclo de inovação, porque é um ritmo muito lento de você colocar uma variedade super produtiva no campo. Né? Então, a gente tem um projeto de uma semente artificial, né, sintética de cana-de-açúcar, que visa desafiar essa lógica. Né? Então, o nosso time de cientistas, eu tenho um time super competente lá, conseguiu desenvolver uma rota em que a gente consegue escalar e fazer uma semente sintética de cana-de-açúcar num custo que vai permitir aos nossos clientes logo mais fazer plantio de grandes áreas de cana, não mais na forma como é feito, mas com semente. Então tem um grande ganho, obviamente, de escala, de inovação no campo, mas também seria um plantio muito mais leve, né? Acho que só uma magnitude, a gente imagina esse plantio no futuro ser 40 vezes mais leve do que o plantio atual de cana-de-açúcar. Então isso também tem uma agenda sustentável no campo, né? O setor tem sempre esse olhar de querer ter cada vez menos pegada de carbono no etanol. Já é o etanol mais limpo do mundo, é o etanol de cana-de-açúcar produzido aqui no Brasil, e a gente acredita que dá para ser mais limpo ainda, usando menos óleo diesel, mexendo e revirando menos o solo logo mais com a semente sintética de cana-de-açúcar. Então são essas 3 linhas principais de pesquisa que o nosso time conduz hoje, e é isso que vai alavancar o potencial produtivo da cultura. Nosso compromisso, inclusive público do CTC, é que nós vamos ajudar o setor a dobrar a produtividade do canavial brasileiro até o final da próxima década. Então está logo aí, as tecnologias têm que estar na mão dos nossos clientes com muita velocidade para que isso aconteça de fato. Parabéns, é incrível, né? Como é que a gente pode se orgulhar de ter inovação nesse nível, né? Viver de royalties, como você falou, num país que, né, tem uma série de desafios de investimento, educacionais. Acho que é um exemplo, e é um exemplo a ser seguido. Obrigado.
Bom, vou pular lá para o outro lado, para o Jorge. Jorge, você já começou a falar um pouquinho da Macaúba. Eu já tenho ouvido falar há algum tempo, enfim, a gente já conversa há algum tempo, mas eu acho que hoje muito mais gente conhece a Macaúba. Acho que o potencial dessa planta ele já começa a ser melhor divulgado no Brasil, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para quem ainda não tem o conhecimento. Que planta é essa? Como é que o projeto da Seren começou? O que vocês já desenvolveram, né, que precisaram trabalhar, seja no manejo operacional, seja na parte genética também da semente, para que vocês consigam produzir biocombustível com competitividade? Como é que vocês estão trabalhando? Legal. Então, o nosso projeto começou com o desafio de descarbonizar os setores mais difíceis dos transportes. O setor de transporte leve, a eletrificação está sendo um bom caminho, mas e o setor de transporte pesado, né? Marítimo, caminhões pesados e aviação. Então nós chegamos à conclusão que nós poderíamos ajudar nesse setor por meio de combustíveis, biocombustíveis avançados. Combustível sustentável de aviação e também o HVO, ou diesel verde. Começou por aí a ideia. Daí o desafio foi encontrar matéria-prima para isso, né? E além dos desafios de mercado, porque, por exemplo, para conseguir colocar o combustível de aviação na Europa sendo SAF, ele não pode ser de uma fonte alimentícia e tem que ser cultivado em terras degradadas. Então tá, que planta que não é uma commodity de alimento desenvolvida? Não tinha nenhuma, né? Que planta pode crescer em terras degradadas? Daí nós chegamos até a Macaúba. Macaúba é uma palmeira que ocorre desde o México até o norte da Argentina, mas que é nativa do Brasil e endêmica em várias regiões do Brasil. É uma planta pioneira. Então, do ponto de vista da ecologia, significa que ela já é uma primeira tentativa da natureza de recuperar terras degradadas, né? Ela nasce espontaneamente em pastagens degradadas. E nas nossas primeiras avaliações já conseguimos descobrir o grande potencial de produção de óleo dessa planta, o que tornaria a matéria-prima barata e a possibilidade de ter um biocombustível competitivo. Então, nós até o momento já mapeamos, não tem onde comprar semente de Macaúba, né? Então a gente tem que ir atrás da natureza. Até o momento nós já mapeamos mais de 4 milhões de hectares de populações nativas de Macaúba e já temos semente suficiente para iniciar o nosso projeto de plantas que produzem de 7 a 10 vezes mais óleo por hectare do que a soja, por exemplo. Então, imaginem que em condições naturais já encontramos material genético capaz de produzir 5 toneladas de óleo por hectare e com o potencial de usar a tecnologia chegar até 10 toneladas de óleo por hectare. Então, isso começou desse mapeamento dessas populações nativas. Temos usado biotecnologia avançada para acelerar esse projeto, né? O que nós não temos é tempo, né, para seguir todos, porque a planta demora alguns anos para começar a produzir. Então, se a gente fizer a gente está fazendo cruzamentos, porque tem plantas interessantíssimas que, além de produzir muito fruto, são baixas, o que possibilitaria a colheita por muitos anos. Se nós conseguirmos plantas produtivas e baixas, é possível colher por mais de 40 anos sem reformar o plantio. Então, essa é uma outra vantagem interessante. Mas aí acontece que as plantas que têm um teor de óleo mais alto são plantas altas também, né? Então, mas a gente vai trabalhando nisso, mas hoje já tem material suficiente para isso, para 5 toneladas por hectare. Só que o meu objetivo é chegar muito além disso para poder baratear o SAF, né? Esse é o nosso objetivo, ter um SAF que seja competitivo com o querosene de aviação vindo do combustível do fóssil. Só que esse é só um dos desafios. Então, o nosso programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele tem 5 hubs. Um é genética e biotecnologia avançada, mas aí toda a parte de tratos culturais tem que ser desenvolvidas, que é uma planta nova, né? Colheita, transporte do fruto. Toda a parte industrial tem que ser desenvolvida também. Toda a parte de automação do processo. Então, esses são 4 hubs que eu já falei até agora, né? Genética, agronomia, automação, mecanização, processos industriais, e também precisamos fazer pesquisa para a questão de certificação e aceitação no mercado, porque é delicado demais essa questão de biocombustíveis avançados, né, para aceitação em diferentes mercados. A gente tem um hub de pesquisa só dedicado a isso, para desenvolver toda a cadeia produtiva de forma que seja
aceitável ao mercado. Então, esses são os desafios gostosos que nós temos e já tem uma equipe grande de especialistas em cada hub e temos conseguido avançar bastante. Acho que um ponto interessante, aproveitar essa fala, não sei se eu já falei demais, mas a gente acredita tanto que é preciso ter todo esse desenvolvimento que a gente já investiu num centro tecnológico para Macaúba, na região norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. Já investimos 350 milhões de reais, mais de 200 milhões do BNDES, para construir o que chamamos de AgriPark, que é um centro de inovação tecnológica bem avançado para Macaúba. Não tem nada igual para Macaúba no mundo, é óbvio, né? Mas tem muita coisa ainda que eu queria falar. Vamos deixar os outros agora. Muito bom, Jorge. Enfim, acho que o potencial talvez esteja subestimado. Falei que tem estimativas ainda mais ambiciosas, mas depois que a gente começar a exportar biocombustível, a gente vai exportar tecnologia e vamos fazer produção de biocombustível em outros países. Acho que a gente tem muita coisa já sendo produzida aqui no Brasil, interessante. Bom, vamos falar um pouquinho de aplicação. André, eu sei que vocês têm trabalhado muito no desenvolvimento de motores a combustíveis sustentáveis. A gente estava discutindo um pouquinho sobre, né, as diferentes possibilidades de adoção, as rotas tecnológicas, os horizontes de adoção. Queria que você desse uma visão geral para a gente em qual que é o status que você vê hoje, né, de potencial, de oportunidade, e falasse sobre as diferentes tecnologias que vocês têm trabalhado. Muito bacana. Acho que até uma curiosidade que é sempre interessante dizer, né, que os veículos começaram elétricos e mudaram para motor de combustão interna, né? E os primeiros veículos que usam o ciclo desenvolvido pelo Nikola Otto e o Rudolf Diesel, começaram com, respectivamente, etanol e óleo de amendoim. Então é uma referência interessante. Só 30, 40 anos depois é que surgiu o gasolina e diesel como a gente conhece hoje, que veio se otimizando, né? E aí o grande ponto hoje, também de pensar o caminho do roadmap do uso de motores de combustão interna, principalmente com combustíveis sustentáveis, é entender que a intensidade de carbono usando biocombustíveis é equivalente da eletricidade limpa. Esse é um tema muito chave que traz toda uma mensagem que foi dita anteriormente, que se a gente for capaz de remover outros elementos do processamento, a gente vai ser mais limpo ainda, né? E aí entra um ponto-chave, né? Hoje a gente tem vários sucessos de desenvolvimento, tem trabalhado muito como elementos de curto prazo, a utilização principalmente de biometano e etanol. Então desenvolvemos motores, somos a única empresa que produz motores a biometano no Brasil, né? Existem outras opções que são importadas e hoje a gente inclusive traz na solução a biometano a solução de conversão ou transformação de motores, em que a gente substitui o motor original diesel por um motor nosso, garantindo mesma potência e torque, integração do motor veículo, capacitação de tanques e homologação com os órgãos competentes que são Inmetro e Detran, né? Então com isso a gente tem descarbonizado muitos processos, entre eles o processo sucrocoleiro, que tem a produção de biometano através da produção do uso da vinhaça. Então é um processo muito forte de descarbonização do campo. E esse ano, inclusive, a gente trouxe também motores a etanol aplicados com essa mesma lógica de transformação em tratores. E com isso, a gente colheu cana essa safra com com tratores usando etanol. Nosso próximo passo é trazer esses motores também para colheitadeiras. E quando a gente fizer isso, a produção de etanol sucrocoleiro não precisa mais usar diesel. Então, acho que essa é a mensagem, curto prazo, 2, 3 anos, não mais diesel na produção sucrocoleira. Obviamente que a gente expande esse tipo de outras soluções para também outras culturas, por exemplo, os motobombas, a biometano, a etanol, e também essa solução no ambiente de mobilidade. Então, um ponto bastante importante para a gente ter como referência econômica, que é sempre um item importante dessa chave dessa discussão, é que hoje, para o autoprodutor, tanto 100% de biodiesel, 100% etanol ou 100% biometano é super econômico, então é mais barato operar com os biocombustíveis do que com diesel, né? Mesmo fazendo trocas de motor e tudo mais. Então é uma solução muito viável e muito rápida. Quando a gente vai no preço da bomba, que é a grande maioria dos usuários, né, você tem essa limitação. Só que essa limitação ela não é tão abundante ou tão limitadora. Por isso, a gente tem trabalhado muito, que agora é um trabalho de desenvolvimento, inclusive a gente está criando junto de várias empresas e várias instituições de ciência e tecnologia, um centro de desenvolvimento de motores, de motorização híbrida com combustíveis sustentáveis. Porque a hibridização é um caminho natural de redução de consumo de combustível. Como referência, para quem não conhece, todas as locomotivas de carga são híbrida diesel, né? Porque a hibridização é redutora de consumo, né? E, por fim, é lógico que a gente também tem
se preparado para o futuro, tem trabalhado, inclusive, clientes nossos trouxeram motores e veículos agora em produção na Alemanha, de caminhões de 500 cavalos a hidrogênio. Então, a gente tem trabalhado com a combustão de hidrogênio, entendendo que o hidrogênio, na verdade, tem viabilidade econômica pós-2035. Mas se preparando agora, porque a gente tem que criar todo o caminho de experiência e de segurança, inclusive desenvolvendo ligas de alta resistência ao hidrogênio. Então, um pouco do timeline de como a gente vê esse tipo de solução avançando, mas cada vez mais também entendendo correlações. Por exemplo, todo o sistema de combustão de etanol tem similaridade e compatibilidade com metanol, que seria essa outra rota via hidrogênio. Então, são oportunidades também de trazer para a indústria brasileira de motores e de veículos uma plataforma de exportação. Muito bom. Júlia, acho que a gente falou de pesquisa e desenvolvimento, produção, aplicações, mas a gente precisa que esses combustíveis cheguem, né? Saiam do produtor e cheguem no consumidor, B2B ou B2C, e a Vibra tem sido muito vocal já há muitos anos dentro dessa agenda de biocombustível, tem inovado, trazido discussões e projetos super interessantes. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que você vê o papel de uma distribuidora de combustível dentro dessa transição, desse processo de transformação que o Brasil tem muito potencial. Perfeito. Bom, pessoal, então, tipicamente falando, né, o biocombustível, ele é tipicamente mais caro do que o fóssil. Existem momentos de mercado, né, em que esse custo se aproxima do fóssil, mas tipicamente falando, especialmente quando a gente fala de biocombustíveis avançados, com todo o investimento que você tem que ter para a construção de uma biorefinaria de SAF, de diesel verde, para o asseguramento da matéria-prima, né? Vocês viram a Celen aqui falando o quanto está sendo investido para poder desenvolver a matéria-prima. Então, a gente está falando de um modelo necessário para a transição energética, mas que tem um custo total mais elevado. E aí, nesse contexto, a distribuidora ela consegue entrar para otimização, para redução desse custo. Por quê? Porque a distribuidora ela já tem todo um parque de armazenagem e uma malha logística desenvolvida que consegue absorver a entrada desses novos biocombustíveis, tá? A armazenagem, a blendagem e a distribuição com o menor investimento adicional possível, tá? Então, a gente consegue atuar otimizando esse custo total do modelo. Para dar um exemplo para vocês, né? A Vibra fez a primeira importação em escala comercial do Brasil de SAF, do querosene de aviação sustentável. E quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, a gente justamente fez essa análise. Onde eu consigo fazer esse recebimento? A gente anunciou agora em março desse ano, foram 550 mil litros que a gente trouxe de SAF puro importado, porque ainda não tem produção aqui no Brasil, né? Então, a gente fez essa análise, né? Onde eu consigo fazer esse recebimento, armazenagem do SAF, blendagem com o jet fóssil e distribuição próximo a um centro consumidor, tá? De forma a não precisar de um investimento massivo em CAPEX, em infraestrutura. E foi assim que a gente definiu para esse primeiro projeto a nossa base do Galeão, no Rio de Janeiro. A gente fez uma adequação da área para receber o produto, mas a gente fez esse recebimento, blendagem também foi o primeiro blend em escala comercial do Brasil feito na história, né? A gente começou com 10% SAF, 90% combustível fóssil, e a gente foi muito bem sucedido com esse projeto. Então, esse projeto demonstra como a gente vai ter essa distribuição, essa armazenagem e distribuição nos próximos anos, quando a gente tiver mandato para novos biocombustíveis aqui no Brasil e otimizando esse custo total do modelo. Excelente. Bom, como eu tinha prometido, a gente vai abrir para perguntas, então eu queria que o pessoal começasse a se preparar. Quem tiver já alguma pergunta a fazer, sinalizar para a equipe, para já receber o microfone. Enquanto a gente vai se movimentando para ver se tem perguntas, o pessoal já levando o microfone, eu vou fazer mais uma pergunta que eu queria que vocês respondessem de uma forma mais breve, para a gente conseguir dar a oportunidade do público interagir. Acho que é a mesma pergunta para todos, e obviamente as respostas elas vão ter nuances diferentes, porque cada um está inserido numa etapa da cadeia. Mas eu acho que esse processo, todos esses desafios que a gente tem enfrentado, seja na parte de pesquisa e desenvolvimento, produção, a gente precisa de alguma forma ter a logística, né, de forma adequada para não ter mais perda de competitividade no processo. Ele exige muito diálogo e muitas parcerias. Então, eu queria que vocês trouxessem também exemplos de parcerias que vocês estão fazendo, com outras empresas, com clientes, com fornecedores, para conseguir de forma otimizada olhar para essa cadeia, que é uma cadeia super complexa, que visa transformar, trazer, né, de dentro do campo uma energia sustentável e competitiva.
Quer começar, César? Sim. Bom, no CTC, isso tem uma gama grande de atuações. Acho que do lado da pesquisa, tem parte do que a gente faz é aplicar tecnologias que já foram desenvolvidas em outras culturas. Nossa grande fortaleza é conseguir adaptar e aplicar na cana-de-açúcar. E parte, obviamente, são talento do nosso time desenvolvendo pesquisa básica aplicada à cana-de-açúcar. Então, toda interação ou network que a gente possa fazer do lado da pesquisa para acelerar a inovação e para chegar mais rápido no nosso objetivo de dobrar a produção da cana-de-açúcar, a gente tem feito. Tem vários casos aqui no Brasil de startups, empresas mais sólidas no questão de inovação e até mesmo fora. Acho que no aspecto de biotecnologia, nós temos inclusive uma das nossas subsidiárias em St. Louis, nos Estados Unidos. A grande razão da gente estar em St. Louis, nós temos 15 cientistas no nosso laboratório lá, é participar de um hub de diversas empresas que talvez acho que St. Louis é o local que mais se desenvolveu biotecnologia aplicada à área da agricultura, né? Então, lá a gente faz uma série de parcerias nos Estados Unidos, fora, né, Israel, enfim, a gente tem uma série de parcerias que nos ajudam a acelerar a inovação. Agora, uma coisa interessante, eu estou há 2 anos e meio no CTC, eu nunca imaginava receber, bom, o André esteve lá com a gente recente, empresa automobilística no CTC, então acho que tem interessante a gente estar dentro de uma cadeia muito maior, né? Eu acho que esse senso de urgência do CTC se conecta à cadeia como um todo, os exemplos da Tupi, bem colocado aqui, e tantas outras automobilísticas que nos visitam. Então, dá um senso ao nosso time de essa urgência está aí, né? A gente está precisando produzir esse combustível que já é economicamente viável ainda, mais viável para as outras cadeias que possam ter, né? Então, a gente tem participado de discussões, desenvolvimento de SAF, o que está acontecendo no setor em biodiesel, algo assim, acho que vai mudar drasticamente muito rápido essa questão da utilização de biodiesel, a princípio para os veículos internos dentro das usinas, mas eu acho que com a oportunidade de se expandir para outros setores, o setor está investindo muito nisso. Então, acho que no final do dia a gente está um pedaço do elo dessa cadeia. E eu acho que acho que o André tocou nisso, né? É fundamental a integração nesse momento para conseguir ter inovação na velocidade que é necessária para fazer essa transição da matriz energética. Muito bom. Vou começar, Júlia, vamos seguir daqui. Fala um pouquinho, acho que a Vibra tem feito várias parcerias, vocês tiveram uma parceria que foi muito divulgada com a Gol, primeiro projeto de Book and Claim do mundo, enfim, queria que você falasse um pouquinho de parcerias também que vocês estão desenvolvendo. Perfeito. Na Vibra a gente está sempre pensando, né, qual é a solução customizada para cada cliente que eu consigo entregar para a transição energética, para o atingimento das metas de descarbonização desse cliente, né? Então, esse exemplo da Gol, a gente estruturou e operacionalizou o primeiro Book and Claim da América Latina. Tá? Foi uma demanda do nosso cliente, e aí, não sei se já foi falado aqui ao longo de ontem, ou enfim, desses dias sobre o que é o Book and Claim, vou falar muito rapidamente. O Book and Claim é um modelo que vem para a gente, a partir dos aprendizados que a gente teve com a primeira geração de biocombustíveis, né? O que a gente tem hoje no Brasil quando a gente fala de biodiesel, de etanol? Você tem a adição em todo o combustível, né, em toda a gasolina do Brasil, em todo o diesel do Brasil, você tem a adição volumétrica do biocombustível, né, para você cumprir o mandato obrigatório e fazer a transição energética. Quando a gente fala, por exemplo, do SAF, a gente está trazendo um novo modelo, né, o mercado está trazendo um novo modelo, que é esse modelo de Book and Claim, no qual você consegue fazer o cumprimento da sua obrigatoriedade, da sua redução de emissões, sem você ter necessariamente o deslocamento da molécula física, tá? Ou seja, eu vou abastecer com o SAF um cliente, tá? Eu vou registrar, que vai receber como se fosse um fóssil, eu vou registrar esse benefício ambiental num certificado que eu vou entregar a um outro cliente que teve abastecimento de fóssil, mas que precisa realizar a sua descarbonização. Assim, eu consigo fazer esse abastecimento mais próximo do local de produção dele e eu evito passear com a molécula, né? Num modal que essencialmente ainda é fóssil, né? O biodiesel, quando eu levo ele da usina para a distribuidora e da distribuidora para o cliente, é um caminhão que essencialmente são 85% diesel fóssil e 15% de biodiesel, né? Então você aumenta a intensidade de carbono do produto quando você faz isso. Então o Book and Claim ele vem como esse modelo inovador, tá? Na transição energética, ele já tinha sido realizado na Europa, Estados Unidos, Ásia, mas na América Latina foi a primeira operação
A gente fica muito feliz, a gente buscou, prospectou o fornecedor internacional, estruturou toda a operação aqui no Brasil, fiscal, financeira, e efetivamente realizamos essa operação em junho de 2024 para a Gol. Muito bom, parabéns. André, você já comentou comigo aqui nos bastidores as parcerias, né? Como é que vocês têm trabalhado, né, num ecossistema aberto com clientes, fornecedores, startups. Traz para a gente algum exemplo que você acha que vale a pena dividir com o pessoal. Não, muito bacana. Acho que aqui eu vou citar do exemplo do biometano, né? Porque o biometano passa por 2 desafios. O primeiro é ter máquinas para usar biometano, porque a gente tinha biometano mais como uma redução da pegada de carbono na emissão de metano na atmosfera, queimava no flare, né? Isso era a realidade dos chamados aterros sanitários. Hoje, o aterro sanitário é produtor de energia para transporte público nas cidades. Então, isso é muito relevante. E parte desse desenvolvimento do sistema de propulsão a biometano, a gente teve muita parceria com o sucrocoleiro, principalmente o time da Cocal, né? A Cocal tem uma liderança também no uso de biometano nas operações. Então, isso foi um trabalho muito forte, além do time de desenvolvimento da Tupi MWM e o pessoal da Cocal, e sempre universidades, institutos que nos ajudaram em temas pontuais de calibração e de sistemas de programação, né? E acho que um outro tema é como acessar cada vez mais biometano, porque, segundo as avaliações da Biogás, seria possível pensar a substituição energética do diesel em 70% no mínimo, com a disponibilidade de biometano. E como a gente entende que as disponibilidades ligadas a aterros e ligadas a sucrocoleiros são já bem organizadas, faltava cobrir o grupo de pecuária, né? E no grupo de pecuária, então, principalmente aquelas em que os animais são confinados, como suínos e aves, a gente começou a desenvolver um conceito chamado bioplanta. Então, a gente fez esse trabalho também em cooperação com várias instituições de pesquisa, como a Unesp, Jabuticabal, a Embrapa, e também, principalmente, com o pessoal da Primato, que é uma cooperativa ligada ao grupo Frimeza, de criação de suínos no oeste do Paraná, onde hoje temos a primeira bioplanta operacional da Tupi, que é uma usina que faz o recolhimento dos dejetos dos animais, numa área, por exemplo, de 50 quilômetros, traz esse dejeto para dentro da unidade da Tupi, separa porções sólidas e líquidas, que as porções sólidas dão origem a fertilizante orgânico, que é calibrado com NPK vira organomineral para as lavouras próximas da região, e a porção líquida dá origem vai ao biodigestor e dá origem a biogás, tanto para a eletricidade, para processar o mineral, o fertilizante, como para ser purificado em biometano e equipar todos os caminhões, esse que faz a coleta, os caminhões que levam os suínos ao frigorífico e outras operações que existem na região. Então, um conceito de alto teor de descentralização do consumo energético, né? Que para esse grupo é muito importante, e entra aí o cenário de futuro. O cenário de futuro é que hoje nós temos o equivalente a pelo menos 1,2 bois por pessoas no Brasil, mas eles estão extensivos e não confinados. Por isso que o Brasil tem maior quantidade de cabeças de gado do que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos vende mais carne, né? Então, num processo de confinamento desses animais, a gente vai ser capaz também de acessar os dejetos, controlar a ração e diminuir a fermentação entérica, que é 90% das emissões de gás de efeito estufa do setor agropecuário, e capturar material para diminuir fertilizantes, que hoje é 85% importado, liberando área para bioenergia. Então, as coisas de sinergia, essa integração lavoura, pecuária, indústria, como algo muito forte de futuro, e que a gente está construindo um projeto via CNI, onde eu coordeno um grupo de trabalho de descarbonização, é um caminho forte de desenvolvimento para a gente. Muito legal. Jorge, você falou do Agripark, eu acho que ele aterriza muitas parcerias que vocês vêm fazendo nos últimos anos. Então fala aí um pouco de algumas delas, enfim, da importância do ecossistema de parcerias para a Selen. Sim. Nós acreditamos que a transição energética só vai ser bem sucedida com o esforço integrado de academia, indústria e políticas públicas, né? Por isso que nós atuamos como uma plataforma integradora, trazendo isso tudo para a mesma mesa, né? Vou usar o tempo aqui para falar das nossas parcerias com a academia, com instituições de pesquisa e universidades, porque essa é uma parte muito que eu prezo muito, né? Quando nós iniciamos a nossa pesquisa para ver qual seria a matéria-prima ideal para esse projeto, chegamos à conclusão que seria a macaúba como a principal, nós vimos o trabalho sério que já vinha sendo feito há algumas décadas em torno dessa planta, e aqui no Brasil há 15, 20 anos. Então, primeiramente, nós pegamos todos esses atores. Quem eram esses atores?
o Instituto Agronômico de Campinas, a Embrapa Agroenergia, a Universidade Federal de Viçosa, trouxemos como nossos parceiros de longo prazo. Estabelecemos contratos de cooperação de vários anos com eles. Daí trouxemos outros parceiros importantes que poderiam não estar trabalhando com a Macaúba, mas que tem muito a colaborar, como a Universidade de São Paulo, uma das unidades sendo a Exalc, aqui de Piracicaba, a Unicamp, a Universidade Federal de Goiás, porque lá dentro tem um pessoal importante que trabalha no MapMap Biomas, que acredito que todo mundo aqui conhece. E fomos juntando, hoje já são mais de 15 parceiros nacionais, entre instituições de pesquisa e universidade, e vimos também a importância de trazer parceiros internacionais. Por exemplo, uma das nossas ambições é colocar o combustível nos Estados Unidos e especificamente na Califórnia, onde existe uma demanda importante. Daí nós vimos quem que teria bastante reputação dentro da Califórnia para estudar toda a nossa cadeia de produção e assegurar que, de fato, o nosso combustível tem uma baixa pegada de carbono. Porque nos nossos estudos iniciais, e hoje está se confirmando isso, o CI Score, ou quantos gramas de CO2 equivalentes se emite em toda a cadeia, ou seja, desde a semente até a queima no motor do nosso combustível, é em torno de 1/4 da pegada de carbono do combustível fóssil. É muito interessante isso, né? Se a gente espera reduções de 1% ou 10%, e a gente já consegue algo de 1/4, mas a gente precisa não só da nossa palavra e dos nossos pesquisadores, né? Então, a Universidade da Califórnia em Davis, que fica do lado da entidade na Califórnia que regulamenta biocombustíveis, que é o CARB, California Air Resources Board, hoje são nossos parceiros também. Só que não podem ser um parceiro de pesquisa como os outros, porque a gente precisa dar liberdade para eles. Então, estabelecemos também um modelo de fazer doações significativas. Imaginem que para uma universidade americana, para interessá-los de alguma coisa, a doação tem que ser bem significativa, mas fizemos isso dando total liberdade a eles para trabalharem. O único compromisso que eles têm é de trabalhar para estudar análise de ciclo de vida e analisar a mudança indireta e direta de uso da terra da Macaúba. Está sendo muito boa esse trabalho com eles. Estamos trazendo Cornell também, que eles têm muito a acrescentar na parte de agronomia, a Universidade de Nova York, New York University, especialmente porque em Abu Dhabi, acho que vocês sabem, a nossa empresa é de capital dos Emirados Árabes Unidos, né? Então tem uma sucursal da NYU lá em Abu Dhabi, eles têm muito para nos oferecer na questão de genética e biotecnologia avançada, são nossos parceiros. Então, todos esses têm contribuído, só a minha equipe de pesquisadores e especialistas não conseguiria fazer em 2 anos. Eu estou lá há 3 anos, mas a empresa só tem 2 anos, que eu estava lá antes planejando, né? Em 2 anos a gente conseguiu fazer tanto por causa de toda essa colaboração. Não conseguiríamos fazer sozinho. Então a gente espera que por muitos anos ainda vamos estar incentivando essa colaboração. Muito bom, excelente. Tem uma pergunta? Acho que dá para... Aqui tem uma. Acho que dá para a gente responder 2 perguntas rapidinho. Oi, bom dia, Mauro falando. Primeiro, sensacional a parte de evolução nos próximos anos. Está muito além do que eu imaginava que estaria. Só que hoje, falando em biodiesel, hoje é um grande problema para quem tem as frotas, porque você nunca sabe qual é o tipo de bio que está lá dentro. Isso para o motor é um inferno. Como é que está sendo feita essa parte atual, não o futuro? Como é que para tentar existe algum trabalho de uniformização desse combustível? Que é o que quem tem carro diesel ou quem tem frota é o que onde está sentindo. Você nunca sabe o que tem no motor. Como é que está sendo feito isso dentro dos grandes players disso? Obrigado. Eu posso falar um pouquinho pelo lado da Vibra e aí depois... Sim? Bom, então falando um pouquinho pelo lado da Vibra, tá? Sim, existe uma preocupação, né? E a gente tem um aumento do mandato do biodiesel previsto para os próximos anos. A gente vai chegar até 20%. Estamos em 15% hoje, vamos chegar a 20%. Tá? Então, tanto existe uma maior fiscalização e uma maior exigência da ANP, ela tem trabalhado nisso, né? Os órgãos regulatórios têm trabalhado nisso em
exigir uma qualidade melhor do biodiesel, isso está sempre sendo revisto, quanto as companhias, eu posso falar pela Vibra, por exemplo, têm feito seus próprios desenvolvimentos para poder ajudar os nossos clientes nesses aumentos de mandato, nesses aumentos de participação do biodiesel. Por exemplo, a Vibra fez o lançamento do diesel Agritop, que é voltado para o maquinário agrícola, tá? E o diesel Agritop, ele tem uma combinação de aditivos que faz com que você tenha 70% menos troca de filtros devido à presença do biodiesel, tá? Você não tem a formação de borra, que também é uma preocupação grande quando a gente fala do biodiesel. E isso até 20%, tá? A gente já fez o teste até 20% e esses parâmetros estão garantidos. Então, conforme a gente vai tendo essa transição energética acontecendo cada vez mais rapidamente, em volumes cada vez maiores, falando especificamente do biodiesel, a gente vai ter também a evolução dos produtos do mercado para poderem lidar com esses percentuais maiores. Tá? Quer complementar, André? Talvez só de maneira mais rápida, né? Então, a gente também tem que lidar muito com o tema de fraude, né? Infelizmente, a ANP tem tido muita dificuldade também de orçamento contra a fraude, que acho que é o tema-chave, é fraude. Se hoje todos os testes que mostram biodiesel de acordo com a regulamentação da ANP e gestão adequada de armazenamento, não tem problema nenhum. Então, o que acontece muitas vezes é que frotistas acabam adquirindo de regiões não bem consolidadas de origem e acabam caindo em fraude, né? E isso é um problema chave muito forte, né, que está na pauta e está numa discussão frequente da gente com o Ministério de Minas e Energia. O segundo tema, como já foi falado, tem vários desenvolvimentos de elementos que evitem esse tipo de problema criado pela degradação natural do biodiesel. E o caminho, acho que também cada vez mais forte, é esse entendimento da gestão do combustível como um elemento chave do caminho de descarbonização. Por isso que hoje existem várias aplicações B100 como possíveis, né, em diferentes operações, mas sempre com a dificuldade, se você não é um acompanhador claro do fornecimento e origem do biodiesel, fica muito mais difícil fazer essa opção. Por isso que o diesel verde ou HVO tem esta possibilidade do ponto de vista técnico, mas ainda tem o desafio de custo. Por sua vez, ele tem uma excelente oportunidade, porque o principal problema de custo dele está ligado aos investimentos de biorefinaria. Hoje, no Brasil, 30% do diesel ainda é S500. E uma refinaria S500 não faz S10, que é teor de enxofre, né? 500 ppm, 10 ppm de enxofre. Porém, óleo vegetal não traz o problema crítico de enxofre. Então, a grande oportunidade de, como já era esperado, eliminar o problema de S500, que é excelente para evitar poluição, e abrir espaço competitivo para um volume significativo de diesel verde competitivo. Então, é oportunidade aí no curto prazo se avizinhando como política pública de desenvolvimento. Alguém mais? Não? Bom, então a gente finaliza por aqui. Eu queria agradecer de novo aqui aos palestrantes. Acho que foi ótimo, com profundidade, com exemplos concretos. Acho que em 1 hora a gente conseguiu percorrer por vários assuntos e passar por vários desafios aqui que a gente tem oportunidades pela frente. Queria agradecer a vocês de novo e agradecer também ao público aí pela oportunidade de estar ouvindo a gente. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!